palestra. Tá muito abafado o som, esse aqui tá, né? Vamos voltar pro outro, acho que... melhorou. Tá bom assim, ó? Beleza? Mas é que eu não tenho, tá? Eu gosto de dizer que eu sou tradutor porque a gente precisa parar às vezes para pensar o que está acontecendo. E a vantagem, por exemplo, Francesca da minha geração, a nossa vantagem é que a gente já passou por mais coisas e a gente começa a fazer ligação. Isso que está acontecendo aqui é igual àquilo de 1980, isso aqui é igual a 1970, isso aqui é igual. E a história se repete. Quando a gente não estuda um pouco da história, sei lá, 50, 70 anos para trás, eu sempre digo para meus alunos, a minha primeira aula de qualquer cadeira na faculdade, de graduação e pós-graduação, minha primeira aula é sobre o século XX. Se a gente não entende o século XX, a gente não entende o que está acontecendo agora. Que não tem nada a ver, só não tem nada a ver com essa guerra que está acontecendo. Tem a ver com os movimentos das gerações. E está acontecendo uma coisa agora bem interessante, que é um processo de mudança que está acelerando a velocidade. Então, nós estamos vivendo um processo de mudança, e eu, no início do século, comecei a falar uma coisa, disse, olha, quem já viu palestra minha, eu vou repetir porque eu gosto de falar isso. Quando eu era criança, no século XX, o melhor bife na mesa... Vocês estão me ouvindo aí no fundo? Quando eu era criança, no século XX, o melhor bife na mesa ficava com os adultos. Aí quando eu me vi adulto no século XXI com filhos pequenos, o melhor bife passou a ficar com as crianças, ou seja, eu nunca comi o melhor bife, tá? O mundo mudou bem na minha vez, e quando eu era jovem no século XX, eu tinha que aguentar os velhos, que eram chatos e rabugentos, eles não mudavam a maneira de ser, pensar e agir. Então quando eu era jovem no século XX, eu tinha que me adaptar aos velhos. Agora que eu estou ficando velho no século XXI, para continuar com algum espaço profissional e alguma aceitação social, eu tenho que me adaptar aos jovens. Pô, bem na minha vez. E aí eu fico dizendo que o mundo mudou bem na minha vez, e aí a gente se depara com uma nova era, que é a terceira década do século XXI, e eu já falava isso antes da pandemia, mas a pandemia agravou isso aí. Com a pandemia, a gente perdeu a capacidade de prever o que vai acontecer mês que vem, com certeza, semestre que vem e muito menos ano que vem. Então agora não é só mais o mundo que mudou bem na minha vez, é o futuro que mudou bem na minha vez. É legal isso aí, quer tirar uma foto é legal. Esse é perfeito para post no... palestra é legal, stories. Eu vou fazer a cara de inteligente. E aí, até teve efeito sonoro. Então assim, esse é o nosso tempo. Pessoal, quem é da área gráfica, de design, publicidade, etc. Eu adoro Splash. Não deixem de usar Splash. Splash faz as pessoas chamar atenção. Não é uma coisa demodé, pelo contrário, é uma coisa retrô que chama atenção. Eu quero chamar a atenção do nosso tempo, sabe por quê? Porque tem gente com menos de 40 anos dizendo hoje, bom era no meu tempo. Tá tudo errado. Uma pessoa de menos de 40 anos não pode dizer bom era no meu tempo. Primeiro que ele não está falando do seu tempo, ele está falando do seu passado. Porque o meu tempo, o seu tempo, o nosso tempo é agora. Eu adoraria ter 20 anos agora, mas já que eu não tenho 20 anos agora, eu vou procurar ter os melhores 60 anos possíveis, porque eu fiz 60 anos em agosto, e eu decidi, em agosto do ano passado, que eu tenho mais meio século de vida. Eu tenho mais 50 anos de vida, eu vou morrer com 110. E eu faço tudo, cara, eu faço pilates, faço funcional, faço crossfit, corro, tá? Por quê? Porque eu tenho que estar inteiro, velho. Porque vai ter tanta mudança legal, vai ter tanta coisa que a gente vai ver, que a gente não pode estar derrubado. Era muito fácil ser velho no passado. Um velho diante de uma mudança assim, comportamental, uma questão de gênero na família, fazia assim, blá, 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 e não precisava encarar, porque os velhos eram chatos no século XX, porque eles não duravam. Eles morriam cedo, tinha uma mala de um tio lá na família, a gente dizia, esse tio é um mala, um chato. E eu dizia, deixa o tio, ele vai morrer. E o velho morria. Mas nós não vamos morrer. A medicina vai enfiar coisas aqui em nós. Os nanorobôs já entram no nosso corpo e não precisa abrir, o cara né? Não é? já arruma tudo aqui dentro. Então, nós, nos próximos 15 anos, a medicina vai fazer assim com a gente. Então, eu fico doente, viu que eu botei na parte muda? No século XX, ó, olha aqui pra mim. Jovem era jovem, aberto ou novo, velho era velho, resistente à mudança. A gente se diferenciava por idade. No século XXI tem jovem, 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 velho. Como é triste jovem velho, cara. Uma pessoa jovem não pode ser velha de cabeça.
E eu olho, às vezes, eu estou dando aula, em geral, os homens são mais resistentes à mudança que as mulheres, atualmente, de todas as idades, tá? As mulheres estão muito mais mente aberta para a mudança. Eu olho para um cara de 30 anos me olhando assim, eu fazendo essas estripulias que eu faço, né, dá para ver que eu adoro fazer isso aqui, e o cara está me olhando assim com 30 anos, eu digo, meu Deus, ele já é um velho com 30 anos, só que ele vai morrer com 110, ele tem mais 80 anos de vida, quem vai aguentar esta mala mais 80 anos? Então assim, não dá mais para ser jovem velho, e tem velho velho e tem velho jovem. O velho jovem não é aquele tiozão que sai do grupo de velhos e vai para o grupo de jovens, na reunião de família, e diz assim, eu sou velho, eu sou jovem há mais tempo. Isso é coisa de velho, velho. O que eu estou falando, velho jovem, é a pessoa que diz assim, eu tenho mais 50 anos, então eu vou me adequar, me adaptar e conhecer as ferramentas, os novos conhecimentos do meu tempo. É simples assim. Eu gosto muito de dizer que nós somos adultos inéditos. Somos, por quê? Porque nós vamos ter capacidade de criar e trabalhar com 100 anos de idade. E eu gosto muito de dizer isso. Quando eu fiz 21 anos, em 1982 eu fiz 21 anos. Sabe qual era a expectativa média de vida das pessoas naquela época? 63, ou seja, quando eu completei 21 anos de idade, eu tinha percorrido 1/3 da minha vida que se conhecia na época. Eu tive que virar adulto com 21. Uma pessoa de 30, de 25, uma pessoa de 25 anos hoje vai morrer com 110. Uma pessoa de 25 mal completou 20% da vida dela. Então a adolescência, faz a conta aí, regra de 3, a adolescência vai ter 35, 37 anos. Quem tem filho com menos de 5 anos de idade, essas pessoas vão viver até 150 anos. Sorry, Ian, tá? Então, 1/3 da vida delas vai ser 50 anos. A adolescência dessas crianças de até 5 anos vai até 50. Então você vai ter que sustentar elas, você vai ter que se atualizar para ter dinheiro para sustentar. Esse é o nosso tempo, tá? E nós temos que ser adultos inéditos, porque nós não podemos ser nem um pouco parecidos com os velhos do século XX. Nós não vamos poder fazer diante de uma mudança blá blá blá, porque nós estamos vivendo uma outra era. A nossa estrutura de sociedade não é mais vertical, nem dentro de casa, nem no ambiente escolar, estudantil, e muito menos no ambiente profissional. É assim, a gente tem que cooperar. Antes as pessoas mandavam, hoje elas comandam, tá? E aí, eu gosto muito de dizer isso, mudar não é necessariamente gostar do que está acontecendo, mudar é entender o que está acontecendo, para ver se consegue aceitar. Quanto tempo eu tenho, pessoal, que eu não marquei aqui? É até às 9, quanto tempo eu tenho? Não, quanto tempo eu tenho? Tenho mais 25 minutos, tá, beleza. Então eu vou contar uma história que eu gosto de contar. Tá chata a palestra? Tá. Vocês imaginem uma pessoa com a minha idade em 1967. Eu tenho 60 anos. Uma pessoa de 60 anos em 1967 já tinha passado da expectativa média de vida. Era um velhinho. Imagina um inglês em Londres, com 60 anos de idade, num domingo de manhã, 6 da manhã, de terno e gravata, chapéu coco, indo para o culto presbiteriano, anglicano dele, e no sentido contrário do velhinho, uma criatura andrógena, tresnoitada, tresloucada, drogada ou alcoolizada, com uma bata indiana com os cabelos desgrenhados, uma maquiagem meio borrada, aos berros, no sentido contrário do velhinho, uma pessoa virada da noite de sábado em Londres, em 1967, gritando assim, não me satisfaço nem com meninos nem com meninas, I can get no satisfaction. O que aquele velhinho, em 1967, pensou a respeito daquela criatura andrógena, indecifrável, que hoje é um cavaleiro da rainha, Sir Mick Jagger. O velhinho pensou a mesma coisa que os homens da minha geração no Brasil pensam de Pablo Vittar. Eu não estou comparando o Pablo Vittar com o Rolling Stones, eu estou comparando a reação do velhinho. Só que aquele velhinho podia fazer assim, blá 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 blá. E a minha geração tem que entender que nós não vivemos mais num mundo vertical, nós estamos vivendo num mundo de sustentabilidade, diversidade, inclusão, cooperação e colaboração. Quem tem dificuldade de viver hoje é quem foi criado assim. E quem foi criado assim não consegue imaginar como é que era a vida sem internet, por exemplo. Como é que a gente trabalhava sem computador? E a gente fez coisa, né? Então assim, nós estamos vivendo, esse é o nosso tempo.
E o século XX tinha uma coisa de evolução. Quem é mais antigo já ouviu falar em 6 Sigma, 5S, Kanban, Kaizen. Kaizen é melhoramento contínuo. No século XX, deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. No SBT era 5S. Não, eu não consigo. Tá, deixa eu voltar para cá. No século XX, a gente tinha uma noção de evolução. E o século XXI é tão rápido que as mudanças têm um sentido de revolução. Revolução na educação, revolução na medicina, revolução, é tudo revolução. Então a gente tem que acelerar a nossa capacidade de captar e se adaptar ao mundo que a gente está vivendo, sem parar para dizer, não, deixa eu estudar, não. Vai correndo e aprendendo, cara. Por quê? Porque é uma nova realidade. Porque a gente está vivendo uma época de mudança, uma época que está aumentando a velocidade da mudança, e agora quem se lembra daquelas aulas de física, movimento retilíneo uniforme e movimento retilíneo uniformemente variado, vai lembrar que o movimento retilíneo uniforme, a velocidade era constante porque a aceleração era zero, e o uniformemente variado tinha velocidade variável, porém com aceleração constante. Nós estamos vivendo, pessoal, um período de mudança, de aumento da velocidade da mudança, e principalmente está aumentando a aceleração da velocidade da mudança, pega o fundo das mudanças, e a gente definitivamente não pode fazer blá 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 blá. Não pode, a gente tem que se ligar, dedo no pulso do mercado, das mudanças e do que está acontecendo. Ou seja, nós estamos lidando com uma época mais veloz, que foi o que eu falei aqui, tá? É uma época muito mais exigente, muito mais, e muito mais complexa. Então, não tem mais o futuro dos jovens. O futuro é de quem abriu a cabeça e resolveu entender o tempo que está vivendo. E, lamentavelmente, já tem jovem ficando no caminho. Obviamente que as pessoas mais velhas são mais resistentes à mudança, sempre foi assim. Mas já há sinais de gente que se nega a se entregar. Eu quero viver mais 50 anos. Então, aqui, o Instituto Datadado não existe, mas quem passar a me seguir a partir de hoje no Instagram, Dado_Schneider, vai ver que de tempos em tempos eu faço previsões do Instituto Datadado. Anderson não conhece bem, tá? Eu estou fazendo a previsão para esta década. Já me chamaram de louco lá no início do século, quando eu fiz algumas previsões. Agora está acontecendo as coisas que eu previ, eu virei mandinar. Presta atenção. O nosso problema nesta década, para pessoas de todas as faixas etárias que estão representadas nessa plateia aqui, nosso problema é acompanhar a aceleração da velocidade da mudança. E aí, para dar uma explicação geral, para entrar no papo do Mad Max, o século XX era vertical, está todo mundo vendo aí? E o século XXI veio com uma outra agenda. Eu gosto muito de falar a palavra agenda. O século XX tinha uma estrutura, um jeitão, uma agenda vertical. E o século XXI, eu falei século XX não, o século XX tinha um jeitão, uma estrutura, uma agenda vertical. E o século XXI veio com uma agenda horizontal. E aí, o que aconteceu? O século XX não gostou disso. E passou a não deixar o século XXI decolar com a sua agenda. Então, nas primeiras 2 décadas desse século, eu estou estudando isso há 2 décadas. Há mais de 2 décadas, tá? Eu estou estudando a geração Z desde que nasceu. Faz 23, 24 anos que eu estou estudando a geração Z, tá? Você aí que é jovem e acha que é geração Z, eu vou lhe explicar o que é geração Z e Millennial. Geração Z é quem não se lembra aonde estava, com quem estava e o que estava fazendo no 11 de setembro. Se você lembra onde você estava no 11 de setembro, você é no mínimo millennial, você não é a geração Z, tá? E nas primeiras 2 décadas desse século, começou uma briguinha aqui, tá? Por quê? Porque o século XX, quando viu que tinha chegado uma nova agenda horizontal, o século XX começou a brigar. O que ele fez? Pá! E nós estamos há 2 décadas com esse choque de visões de mundo, choque de agendas. E aí, o século XXI ia decolar. E eu, antes da pandemia, eu gosto muito de história. Eu gosto muito da década de 20 do século XX. A década de 20 do século XX foi um período de avanço tecnológico, florescimento das artes e principalmente muitas conquistas sociais de mulheres, de movimentos
antirracistas. A década de 20, do século 20, vocês estão me ouvindo? Tá estridente para mim, tá? A década de 20 do século 20 foi uma década horizontal para aquela época. Tem uma série que eu gosto muito de indicar, é uma série espanhola chamada Las Chicas del Cable, que é As Telefonistas do Netflix. Vale a pena ver, para ver como aquelas mulheres da década de 20 do século passado eram revolucionárias, tá? E aí, antes da pandemia, eu dizia, puxa, nós vamos entrar na década de 20, e a gente com a pandemia não se deu conta, nós estamos na década de 20, nós estamos na terceira década já do século 20. E aí eu dizia, olha o que eu dizia, século 20, século 21, né? Século 20 brigando 2 décadas com uma nova agenda, impedindo que o século 21 decolasse com a sua nova visão de mundo. E aí eu dizia, calma, antes da pandemia, que ao longo da década de 20, o século 21, esse aqui de baixo, ao longo dessa década de 20 do século 21, o século 21 vai tirar o século 20 de cima e vai decolar com a sua agenda. E é mais ou menos o que os séculos demoram, tá? Os séculos novos, eles se consolidam na terceira década. As primeiras 2 décadas do século são sempre choque de agendas, tá? E aí o que aconteceu? A Covid tirou o século 20 de cima. Olha aqui, ó. A Covid tirou abruptamente o século 20 de cima. Sabe por quê? A gente não sabe explicar, mas tudo que a gente se depara como cliente, como consumidor, como comprador, como observador, como estudioso, tudo que a gente se depara que tem cara, cheiro, jeitão, agenda e lentidão de século 20, tá velho. Para vocês terem uma ideia, na terceira semana de pandemia, lá em abril de 2020, eu perdi dentro de casa o meu cartão de débito. Eu tinha certeza que não tinha sido da rua porque eu não saí os primeiros 3 meses. Eu passei a dar palestra online e eu tinha tudo tele-entrega, alguma coisa, então eu não saí, eu perdi dentro de casa. Eu liguei para o meu gerente do banco, que eu já não falava com ele há uns 3 anos, porque era tudo internet banking, e disse, cara, eu perdi meu cartão de débito. E ele disse uma frase com 2 épocas. Ele disse primeiro, o início da frase foi século 21, ele disse, já está cancelado. Ó, rapidez de século 21. Mas olha o que ele me disse na sequência. Ele me disse, em abril de 2020, ele me disse, em 10 dias úteis, um novo cartão será entregue para você na sua casa. Eu digo, como é que é? 10 dias úteis? É metade de um mês inteiro. Você está querendo me dizer que um pedacinho de plástico com chip dentro vai demorar metade de um mês inteiro para sair aí da sua agência, que fica a 150 metros da minha casa? Aí eu perguntei para ele, em que século vocês estão? E o que aconteceu é que a nossa paciência para com coisas que tem cara de século XX, inclusive posturas, né? Assim, os políticos vão ter que se reciclar muito nessa década. Esta década é a década da reciclagem, por isso, porque aquele papo, a meninada não quer saber disso aí. Então, vocês viram, é assustador, o pessoal não vai fazer título de eleitor com menos de 18 anos. Se não é obrigatório, o pessoal não faz, porque é um papo chato do século XX, esse papo de político. E tudo que tem cara, tudo que demora, tudo que é mal explicado do século XX, está morto. Então, está tudo com cara de velho, abruptamente. Então, acelerou mais a velocidade da mudança. Mas o nosso tempo está trazendo umas coisas que me assustam. E olha, eu não sou um cara pessimista, quem me conhece sabe que eu sou até poliana demais, eu sou otimista demais. Eu sempre olho para o copo que está meio cheio, eu sempre acho que o copo está cheio, que metade é água, metade é ar, o copo está sempre cheio, eu sou um otimista. Mas me preocupa uma coisa, que é o livro que eu não escrevi em 2002, 2003, 2004, que eu ia escrever o livro e não escrevia. Eu ia publicar um artigo e não publicava. Eu tinha medo de ficar velho. Mas eu comecei a detectar uma coisa, 2002 principalmente, quando nasceu meu primeiro filho. Quando nasceu meu primeiro filho, eu andava muito na rua, de carrinho com o neném, e eu via que, por exemplo, num espaço assim, ó, que eu tô aqui, eu via com o carrinho e viam 3 caras da faixa dos 20 anos. Os 3 caras caminhando aqui, 1, 2, 3, e eu digo, bom, um deles vai dar
uma coisa que a gente foi educado para fazer. Um deles vai dar um passo para trás, para o lado, para eu poder passar com uma criança. E eu via, eu ia reduzindo o passo, e os caras caminhando assim. Eu digo, eu não acredito que eles não vão dar uma nesguinha para eu passar aqui. E aí chegava uma hora que em cima do carrinho, em cima da criança, o que estava na ponta dava uma desviadinha assim. Mas era muito perigoso aquilo. E aí eu criei um termo que é a diagonal esquivante. E eu comecei a ver que essas pessoas de 20 anos estão com 40 anos. Observem na rua, pessoal. As pessoas caminham assim, ó. E quando elas veem que elas têm que dar uma recuada para alguém passar, elas baixam o olhar e fazem assim, ó. E caminham mais rápido. Eu digo, cara, diagonal esquivante é uma bomba relógio. Que vai chegar uma hora que a gente vai se esbarrar na rua. E aí, eu botei um X ali na minha boca. Se vocês tiverem saco, vocês vão no YouTube, que o ano passado eu fiz o vídeo do livro que eu não escrevi, o artigo que eu não publiquei, da diagonal esquivante. Bota a diagonal esquivante da Schneider no YouTube. E cara, existe uma rotatória imaginária entre a gente aqui. Se alguém for subir aqui e ela tiver um problema, ela tiver dificuldade de caminhar, ou porque ela tem sobrepeso, ou porque ela está mais velha, eu vou esperar essa pessoa passar, porque existe uma rotatória em que a gente desvia, a gente... Lembra do Beto Barbosa? Adocica, meu amor, adocica, sabe? A gente pode adocicar a convivência ou apimentar. E eu acho que a gente está caminhando errado. E é na maneira, eu sou maluco, tá? Eu pego traços comportamentais e vou tirando conclusões. A maneira como a gente está caminhando, a gente passou a dirigir. E tem uma coisa que veio com os games, principalmente de Space Invaders. Space Invaders foi um dos primeiros games, tá? De Atari, coisa. No Space Invaders, os caras passaram a ultrapassar pela direita. E o nosso trânsito, pessoal, ele ultrapassa pela direita. E aí, eu comecei a ver que a diagonal esquivante estava se agravando. E nós estamos entrando agora numa nova fase, 20 anos depois dessas minhas conclusões, que além de não respeitar uma rotatória normal, a pessoa, por exemplo, hoje, cara, eu vinha no aeroporto com a minha malinha e com uma outra coisa que eu estava equilibrado, e as duas pessoas que vinham em sentido contrário, digo, eu vou testar, né? Que a coisa, eu podia esbarrar na pessoa. E aí eu vim e eu esbarrei, opa, as pessoas não fazem isso. E isso se reflete nos negócios, se reflete na relação dentro de casa, se reflete na relação entre pais e filhos, se reflete no comportamento dentro de uma sala de aula, se reflete no comportamento com o cliente. E essa falta de polidez não é papo de velho. Vocês estão vendo o pai falar, não estão vendo o avô falar. Mas assim, é o mínimo respeito. Existe uma rotatória entre a gente, que a gente não precisa se bater. E não é legal a gente chegar em cima da pessoa e dar uma desviadinha. Essa diagonal esquivante é um câncer para o nosso convívio social. Só que com essa aceleração que nós estamos tendo, nós vamos chegar no metaverso e vamos ser mal educadinhos no metaverso também. E a gente não pode agravar a maneira como a gente se trata. As pessoas, por exemplo, as pessoas não fazem mais aquele sorrisinho. A gente chega num lugar assim, a recepcionista fala assim, RG. Eu digo, bom dia, minha filha. Seu RG? Eu digo, primeiro, o bom dia, cara. Pô, porque senão a gente vai ficando de um jeito que a gente vai se encaminhar para Mad Max. Então, comecem a olhar para a rotatória, que a gente pode fazer assim nas relações, nos negócios, na forma como a gente se conduz, na forma como a gente trata os outros. Através das redes sociais, eu sou convidado para palestrar. 2/3 das pessoas que querem entrar em contato comigo nas redes sociais não dizem, boa tarde, Dado, como faço para contratar você? As pessoas dizem assim, quanto custa a palestra? Pô, velho, isso não é nem a diagonal esquivante, o cara já vai chutando, cara. Pô, boa tarde, bom dia, isso não é errado, isso não é coisa de velho.
Isso, inclusive, é muito mais horizontal, é muito mais da nossa época de diversidade, sustentabilidade, cooperação, colaboração, inclusão, blá blá blá, se a gente não respeitar minimamente o convívio social. E a gente está levando isso para o metaverso. E aí, eu acho que se a gente não der uma parada para pensar e começar a se tratar um pouco melhor, a gente vai pro Mad Max. E o Mad Max não é legal. Legal é ver o filme Mad Max. Mas assim, nós estamos na parte negocial. Vocês já viram como as pessoas, quem está sendo contratado, eu sou prestador de serviço. Vocês já notaram que na pandemia as pessoas boazinhas ficam mais boazinhas e as malvadinhas ficam mais malvadinhas? Vocês já viram algumas negociações indecentes que estão propondo umas pessoas para as outras? Por pura maldade, isso é Mad Max. Vocês já viram filhos se apoderando de crédito consignado de velho e quebrando os velhos só porque precisam comprar um iPhone? Isso é Mad Max, cara. Vocês já viram a maneira como as pessoas estão dirigindo, que estão se socando na rua, chutando porta e apontando arma só porque a pessoa não deu a seta, não ligou o pisca-pisca para dobrar, que deveria, né? Mas assim, nós estamos indo, eu não quero ser apocalíptico, mas eu quero só chamar vocês para cuidar um pouquinho dessa rotatória imaginária que a gente tem entre a gente, que a gente pode se tratar melhor. Porque aí não adianta ter metaverso se a gente vai ter Mad Max. Quem viu já o filme Ready Player One do Spielberg de 2018, é exatamente isso. É um cara que tem, olha, eu não falo palavrão em palestra, mas agora eu vou falar um palavrão. O cara leva uma vida de merda aqui, nesse plano, e ele vai correndo para casa para botar um óculos, para quê? Porque ele é um cara no metaverso. Pô, eu acho que a gente tem que ser uma pessoa bacana aqui nesse plano, e pode ser o que quiser no metaverso, pode ser o que quiser no Fortnite, pode ser o que quiser no Roblox, pode ser um diabo que carregue, mas ele não pode descuidar disso aqui. Então assim, eu tenho medo sim, que a gente esteja descuidando de coisas básicas e ir para Mad Max. Essa é a palestra. Muito obrigado.